A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem. No texto dessa noite, nós vamos ver algumas situações. Jesus, ele ensinava no templo e ele passa a dialogar com alguns líderes, fariseus e escribas. E durante esse diálogo, eles apresentam a Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério. E eles simplesmente perguntam para ele o que eles deveriam fazer com ela. Olhando assim, num primeiro momento, parece que eles queriam o cumprimento da lei, porque a lei mandava que aqueles que fossem pegos em adultério fossem apedrejados. Ou seja, dá a entender que eles queriam o cumprimento, que Jesus cumprisse o quê? A lei de Moisés. Mas é aí que quando a gente se engana. No coração daqueles homens, não era essa a intenção deles. A intenção deles, na realidade, era apenas o quê? Colocar Jesus numa situação do quê? De contradição. Eles queriam desmoralizar Jesus perante aquelas pessoas que ali estavam. E este é o tema da mensagem da noite. A mulher adúltera. E eu convido os irmãos a estarem abrindo a Bíblia no texto que nós vamos estar lendo, que é João, Evangelho segundo João, no capítulo 8. Estaremos lendo dos versículos do 1 ao 12. E diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. De novo, Jesus lhe falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, Senhor, para estudarmos mais um pouco da Tua Palavra. Senhor, eu peço a Tua presença neste momento, cobrindo a minha vida, Senhor, com a Tua unção do Espírito Santo, tomando conta da minha vida, tomando conta da minha boca, da minha fala. Senhor, que eu possa ser claro e objetivo na exposição da Sua Palavra. E juntos, eu e meus irmãos que vão estar assistindo esta mensagem,
possamos ter a nossa vida edificada pela Tua palavra, possamos crescer juntos, edificando a nossa fé, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela vida de cada irmão que estará assistindo essa mensagem. Peço a Tua bênção sobre a vida deles, que nós possamos estar aqui com as nossas mentes voltadas totalmente para a Tua palavra. Que nada, Senhor, possa nos distrair, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e assim eu oro e já te agradeço no santo nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. E nessa noite, então, irmãos, estaremos falando sobre o tema A Mulher Adúltera. E o texto bíblico, o texto base, é João, capítulo 8, do versículo 1 ao 12, que é o que nós acabamos de ler agora, tá bom? E nós podemos ver que existiu uma grande repercussão do ministério de Jesus. As pessoas ali se ajuntavam, elas se maravilhavam com o ensino, com a maneira como Jesus se expressava, com a maneira que Jesus ensinava. Parecia ser algo diferente, o domínio que ele tinha daquilo que ele conhecia, ou seja, daquilo que ele próprio se conhecia. E isso incomodava as autoridades religiosas daquela época, de maneira que eles tentavam derrubar, tentavam prender ele de alguma forma. E esse Jesus, este nosso Jesus, ele se apresentava ali como a água da vida. O povo reconhecia que ninguém antes dele havia falado ou ensinado daquela manhã, daquela maneira. E após um dia de ensino, de ministração da palavra, ao final do dia as pessoas elas foram para os seus lares, porém Jesus ele vai para onde? Ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele vai passar a noite no Monte das Oliveiras. Ele vai orar. Ele vai falar com o Pai. Jesus aqui também está nos ensinando essa grande maravilha, este ato de muitas vezes nós nos isolarmos para ter uma maior intimidade com o Pai, uma maior intimidade com o Senhor. Jesus nos ensina a orarmos. Jesus nos ensina muitas vezes a nos recolhermos para podermos ter não acontecer com a nossa mente dela se desviar com barulho, seja lá o que for, alguém que possa chamar. Por isso que muitas vezes nós precisamos destes momentos com o Senhor. Precisamos desses momentos, porque nós vamos falar com o Senhor e poderemos ouvir o Senhor responder às nossas necessidades. Mas Jesus ele passou a noite ali no Monte das Oliveiras, mas porém, logo pela manhã, ele já estava onde? Novamente no templo. E ali ele estava o quê? Para ensinar. Havia muitas pessoas ali na cidade de Jerusalém, porque por causa das festas que ali havia ocorrido, então ainda existia muita gente, e muitas dessas pessoas, pela sua fama que corria por todos os lugares, muitas dessas pessoas o procuravam. Elas queriam o quê? Elas queriam ouvir Jesus, elas queriam ouvir este algo novo. E Jesus, quando nós lemos aqui que ele assentado os ensinava, ele demonstrava o quê? Essa posição de você estar ensinando sentado era uma posição de mestre. Naquela época isso demonstrava autoridade. Jesus tinha pleno conhecimento do que ele falava. Por quê?
Ele falava da palavra de Deus. E quem é a própria palavra, senão Ele próprio? Jesus, o Verbo que se fez carne. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Jesus falava com muita propriedade, porque Ele falava dele mesmo. Ele se autoconhecia. Ele tinha propriedade, ele tinha autoridade para se expressar, para falar, para ministrar. Oh, glória a Deus! Glórias a este Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Maravilhoso Deus, oh Senhor. Porém, Jesus ensinava e, de repente, entre aqueles líderes que estavam ali, eles trazem à presença de Jesus uma mulher que havia sido surpreendida no ato do adultério. E eles, se você vê no capítulo anterior, esses mesmos líderes, eles já tentavam, já haviam tentado o quê? Confundir a Jesus. E eles voltam novamente com esta mulher que havia cometido o adultério. E pela lei do Antigo Testamento, o adultério era para ser punido com pena de morte por apedrejamento. Porém, isso era para os dois, não era só para um. Vamos ler aqui, Deuteronômio 22, 22, que diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Tá vendo? A lei mandava que os dois, não era só o homem ou só a mulher. E olha só, então, olha só como que eles estavam tentando ali criar uma situação para desmoralizar o nosso Jesus. Se Jesus não condenasse a mulher, eles poderiam dizer que ele não estava o quê? Respeitando a lei de Moisés que havia sido recebida de Deus. Porém, se Jesus a condenasse, ele estaria o quê? Infringindo a lei romana. Naquela época, o Império Romano que tomava conta de tudo. E aquela lei da lei romana é o quê? Ela não permitia que os judeus aplicassem execuções. Eles trazem essa mulher à presença do Senhor, porém a intenção não era punir ela, era criar uma situação contra Jesus. Tentando o desmoralizar, eles imaginavam que o quê? Eles imaginavam que com este ato eles poderiam deixar Jesus confuso. Olha só a falta de conhecimento daqueles líderes. Eles não reconheciam quem é que estava ali na frente deles. Eles não sabiam, ou não queriam saber, ou tinham seus olhos tampados, não conseguiam enxergar que quem estava ali era o Filho de Deus, o próprio Deus, aquele que tem a onisciência de todas as coisas. Jesus, ele conhecia, Jesus conseguia enxergar o que estava no coração daqueles líderes. Olha só, muitas vezes nós observamos pessoas e imaginamos determinada coisa. Porém, às vezes, a real intenção que está por trás daquilo não tem nada a ver com aquilo que elas estão falando ou estão fazendo.
Porém, o homem, ele pode enganar um outro homem, mas ele nunca enganará a Deus, conhecedor de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Ali estava Jesus, o Filho de Deus. Porque se Jesus fosse simplesmente um mestre judeu, porque Jesus ele estava ali, ele representava 100% homem, 100% Deus. Se ele fosse somente homem, com certeza ele aplicaria ali a pena de morte para aquela mulher usando a lei de Moisés. E ele também estaria infringindo contra a lei romana, que não permitia que ele fizesse isso. Mas olha só como são as coisas. E só para vocês acompanharem também o estudo, para ver aonde que se fala aqui que não era permitido a que os judeus fizessem isso. Vamos ver aqui, ó, em João 18, dos versículos 29 ao 31. Diz assim, olha só. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: leve-no daqui e julgue-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Então, dependia ali, somente essa pena de morte, podemos dizer assim, somente poderia ser decretada pelo imperador, ali, para aquele que estava representando o Império Romano. Olha só. Olha, e aí o que nós podemos ver aqui? Jesus, na maior calma, na maior tranquilidade, ele ali escrevendo, com o dedo no próprio solo, e a palavra, a Sagradas Escrituras, não revela o que Jesus ali estava escrevendo. Mas segundo alguns estudiosos, eles dizem o seguinte, que ele simbolicamente estava dizendo ser não apenas um mestre da lei, mas o próprio legislador e juiz. Era uma simbologia como quando Deus dá a lei a Moisés, onde ele escreve com o dedo. A palavra diz que ele escreve com o dedo nas tábuas de pedra. Aonde diz isso? Vamos lá. Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, Jesus, ele não vem para descumprir a lei. Muito pelo contrário, Jesus ele vem para proclamar, divulgar e cumprir a lei. E ele cumpre de que, olha, aqui, assim como Deus, ele agiu com o povo de Israel no deserto os perdoando, Jesus agiria com aquela mulher que havia sido pega em adultério. Tamanho o amor, a graça e a misericórdia do Senhor para conosco. Olha só como que é maravilhoso esse nosso Deus, que a todo momento Ele nos guarda, a todo momento Jesus ele nos mostra também, Ele nos ensina que muito calmamente Ele responde aqueles líderes que o tentavam pressionar. E quantas vezes nós, em situações que somos pressionados, acabamos fazendo ou falando algo que não está certo, que não está correto. Devemos ser serenos,
devemos ser tranquilos. Cuidado com as nossas acusações. Cuidado com palavras que nós lançamos contra o nosso próximo. Palavras que, por mais que depois você possa pedir desculpa, pedir perdão para aquela pessoa, pode causar uma dor, causar uma ferida, algo que não vai cicatrizar. Devemos tomar nossas atitudes de forma sensata e sempre debaixo da direção do nosso Deus, debaixo da direção do nosso Senhor. Jesus, ele não deixa de cumprir a lei, e sim, ele aplica sobre a vida daqueles que acusavam aquela mulher. Porque, olha só, olha a tamanha sabedoria de Jesus, e conhecedor do coração e da intenção que estava ali, dentro do coração e da mente daquelas pessoas. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Olha só. E agora? Eu fico imaginando a situação daqueles líderes. Um olhando para a cara do outro, tipo assim, e agora? O que a gente faz? E um a um foram saindo. A palavra diz, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher diante dele. Olha só, olha como que são as coisas. Jesus, ele age como o verdadeiro Deus perdoador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, que nós temos esse Senhor que nos perdoa. Que nos perdoa. Jesus, com toda a sabedoria que Ele tem, com toda a sabedoria que Ele nos passa através da Sua palavra, o ato de nós meditarmos, de nós entendermos, de nós muitas vezes estamos nos alimentando daquilo que não é bom e investindo pouco tempo nas sagradas Escrituras. Parece que é uma coisa, se é a palavra de Deus, muitas pessoas fogem. Se fosse aqui uma mensagem, um programa de piada, ou seja lá, de notícias, talvez tivesse milhares e milhares de pessoas assistindo. Mas é palavra de Deus. Parece que as pessoas não querem um compromisso com o Senhor, não querem um compromisso com a palavra. Mas o Senhor, Ele nos manda pregarmos o seu Evangelho para todo aquele que quiser ouvir, e aquele que crer em Jesus será salvo. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus, então, Ele perdoa o pecado daquela mulher. Mas olha só, Jesus, Ele não passa a mão na cabeça da mulher, não. Ele até perdoa o pecado, mas Ele adverte que ela vá e não peque mais. Olha só, essa advertência do Senhor que vale para a nossa vida, vale para nós. Nós que muitas vezes no nosso dia a dia acabamos acostumando com um pecado aqui, um pecado ali, mas nós temos que estar atentos. Isso eu não estou querendo dizer que nós não vamos pecar, porque aquele que fala que não peca já está pecando, já está mentindo. Mas nós temos que estar atentos, de olhos abertos, de ouvidos abertos, atentos ao Espírito Santo falando conosco, ao Espírito Santo nos incomodando, o Espírito Santo se revelando a nós, mostrando. Fizemos algo errado,
o Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo nos mostra. Enquanto nós não voltamos atrás, enquanto nós não pedimos perdão a Deus, aquilo ali fica nos incomodando. Você não tem paz. Aquilo fica como se fosse algo ali te acusando. Mas é a presença do Espírito Santo nos incomodando, porque o Senhor não compactua com o erro, o Senhor não compactua com o pecado. E para que nós possamos ouvir o Senhor falando conosco, se faz necessário ter intimidade com Ele, ter intimidade com a Sua palavra, saber reconhecer quando é a voz de Deus. Muitas vezes, quantas pessoas, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, mas falou como? Aonde, como que Ele falou? Se a pessoa não abre uma Bíblia, se a pessoa não lê a palavra, qual vida que essa pessoa tem com o Senhor? Não estou aqui pré-julgando ninguém, não, mas o que eu quero dizer àqueles que vão estar assistindo a essa mensagem, que Deus fala assim, e Deus fala através da palavra. Então, para você ouvir a voz de Deus, você tem que ler a palavra. Se você ficar se contaminando simplesmente com as coisas deste mundo, você vai ouvir vozes, você vai ouvir alguém falar contigo, mas tenha certeza, não é o Senhor, não é o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele sempre vai nos direcionar para o melhor. Ele vai sim nos chamar a atenção quando necessário, Ele vai sim puxar a nossa orelha quando for necessário, porque Ele nos ama, Ele quer o bem do seu povo. Isso tudo porque o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, porque Ele sabe, Ele conhece das nossas fraquezas. Olha só, e Jesus, Ele se revela ali como a luz que iluminou a vida de trevas que aquela mulher vivia, porque ela vivia no pecado. Todo aquele que vive no pecado, ele vive em trevas. E Jesus se revela a ela como a luz que iria tirar ela daquelas trevas. Olha só, Jesus ele perdoa aquela mulher. Embora ele não tenha a condenado, ele não foi omisso com o seu pecado. Muitas vezes as pessoas acham que pode pecar e continuar. Mas Jesus perdoou aquela mulher depois que ela ter feito o pior. Jesus ainda perdoou ela. Por quê? Porque Ele ama, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama como nós somos. Vamos ver aqui, Romanos 5:8. Olha só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, Ele afirma ser o quê? A luz para o mundo. João 9:5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, mas essa luz também, ela expõe o pecado. Jesus é a luz que faz o cego enxergar. Aqueles que fogem da luz é porque amam mais as trevas e sabe que se estiverem na luz, ela vai expor o seu erro, ela vai expor o seu pecado. Então eles preferem ficar o quê? Nas trevas, preferem ficar oculto, não querem que as suas más obras sejam vistas. Olha só. Da mesma forma que Jesus foi luz para aquela mulher,
e a tirou do mundo de pecado, ele também foi a luz que expôs a culpa daqueles líderes religiosos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, refletirmos nessa situação, analisarmos, tomarmos cuidado muitas vezes com nossas decisões precipitadas, saber identificar e saber reconhecer realmente o que está por trás daquilo que está sendo falado, do ato e do comportamento de algumas pessoas. Saber se realmente aquilo que estão querendo é aquilo que está no seu coração. Se expressam aquilo que verdadeiramente está ali, está dentro deles. Não é algo apenas para fantasiar ou para, muitas vezes, até desviar ou enfraquecer a sua fé. Mas que nós possamos meditar, aprendendo sempre, diariamente, sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. E chegamos aqui ao final da nossa mensagem, aquele resumo que eu costumo trazer para os irmãos, que diz assim, as anotações que eu fiz aqui. Nós vimos a história de uma mulher que foi pega no ato do adultério. Parecia que os líderes que ali apresentavam queriam apenas fazer valer a lei de Moisés. Porém, descobrimos que apenas eles queriam fazer Jesus cair em contradição. A fama de Jesus incomodava aqueles líderes e estes queriam o desmoralizar. Porém, a armadilha armada contra Jesus se volta contra eles, pois Jesus tem toda a sabedoria e conhecimento. Oh, glória a Deus. Jesus, ele conhece o coração do homem. Aquela mulher que havia sido pega no ato do adultério recebe misericórdia e perdão. Porém, os líderes são envergonhados. E o Senhor perdoa aquela mulher, mas ele adverte ela para que não peques mais. Aquele que continua no pecado é escravo de si mesmo. Porém, aquele que verdadeiramente é liberto, ele é capaz de dominar aquilo que não lhe convém. A vida de pecado que aquela mulher estava a fazia viver em um mundo de trevas. Porém, Jesus se declara ser a luz do mundo. É Ele que vem para iluminar, para nos tirar das trevas, para nos tirar da escuridão e trazer para a luz que é o próprio Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher, ela vivia no mundo de trevas e Jesus a resgata. Jesus se fez luz para aquela mulher, possibilitando a ela sair do pecado. Jesus nos perdoou e nos perdoa, porém nos adverte a não pecarmos mais. Assim como aquela mulher foi perdoada em Cristo, nosso pecado também foi perdoado e fomos reconciliados com o Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. E assim nós poderemos o quê? Vivendo nessa luz, que é Jesus, debaixo dos seus mandamentos e dos seus ensinamentos, poderemos viver a eternidade junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite.
Te agradecemos, Senhor, por mais desta mensagem, Senhor. Este breve estudo, Senhor, rápido, objetivo, mostrando, nos ensinando a tomarmos cuidados com as nossas decisões, tomarmos cuidados com os nossos julgamentos, estarmos analisando, estarmos debaixo do direcionamento do Espírito Santo, de maneira que nós possamos enxergar verdadeiramente a real intenção sobre atos e pensamentos de algumas pessoas. Assim como aqueles líderes religiosos tinham no seu interior apenas o desejo de tentar criar uma situação ruim para Jesus, demonstravam com seus atos externos um suposto desejo de punir aquela mulher, mas na realidade eles queriam era trazer algo que constrangesse ao nosso Jesus. Mas Jesus, o nosso Senhor, Jesus o Deus, ele não se rendeu. Ele sabia aquilo que estava no coração daqueles homens. E assim, Pai, eu te peço, continua nos guardando, continua nos guiando, continua se revelando a nós. Pai, eu peço a tua bênção a cada um dos meus irmãos que aqui nos acompanharam nesta noite. Que o Senhor abençoe, guarde, traz livramento, traz cura para os enfermos, Senhor. Guarda o teu povo, guarda a nossa cidade, a nossa nação, os nossos governantes, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta noite, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.